CLM News informa. Cientistas alertam para 3 ameaças terríveis que podem devastar a Terra. Os eventos apocalípticos dos fins dos tempos, escritos nas escrituras ao longo da história, foram temas de debates até de pesquisadores. Os estudiosos que ponderam sobre essas coisas pensam que uma catástrofe autoinduzida, como uma guerra nuclear ou uma pandemia devastadora, é mais provável que mate milhões. No entanto, uma série de outros perigos naturais extremos, incluindo ameaças do espaço e convulsões geológicas aqui na Terra, ainda podem inviabilizar a vida tal como a conhecemos, desfazendo a civilização avançada, exterminando milhares de milhões de pessoas. No entanto, surpreendentemente, tem havido pouca investigação sobre o assunto, diz Anders Sandberg, investigador de catástrofes no Instituto do Futuro da Humanidade da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Alguns pesquisadores, porém, persistem em pensar o impensável. Com conhecimento insuficiente e planejamento adequado, dizem eles, é possível preparar-se para desastres naturais raros, mais devastadores. Ria o quanto quiser, mas o apocalipse está ao virar da esquina, e os nossos dias já estão todos contados. Ameaça 1. Tempestades solares. Uma ameaça à civilização poderia vir não na falta de sol, mas como na história de Liber, mas no excesso. Bill Murtagh viu como isso poderia ameaçar. Na manhã de 23 de julho de 2012, ele se sentou diante de uma série colorida de telas no Centro de Previsão de Clima Espacial da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica em Boulder, Colorado, observando nuvens gêmeas de partículas energéticas, conhecidas como ejeção de massa coronal, CME, entrar em erupção do Sol e disparar para o espaço. Apenas 19 horas depois, o chumbo solar passou pelo local onde a Terra estivera poucos dias antes. Se tivesse nos atingido, dizem os cientistas, ainda poderíamos estar cambaleando. Ao canalizar partículas carregadas para o campo magnético da Terra, elas podem desencadear tempestades geomagnéticas que provocam deslumbrantes exibições aurorais. Mas essas tempestades também podem induzir correntes elétricas perigosas em linhas elétricas de longa distância. As correntes duram apenas alguns minutos, mas podem destruir redes elétricas, destruindo transformadores de alta tensão, particularmente em latitudes elevadas, onde as linhas do campo magnético da Terra convergem à medida que formam um arco em direção à superfície. O pior evento CME da história recorrente ocorreu em 1989, fritando um transformador em Nova Jersey e deixando 6 milhões de pessoas da província de Quebec, no Canadá, sem energia. O maior evento já registrado, o evento de Carrington, em 1859, em homenagem ao astrônomo do Reino Unido que testemunhou a explosão solar que o acompanhou. Foi até 10 vezes mais intenso. Enviou correntes abrasadoras através dos cabos telegráficos, provocando incêndios e chocando operadores, enquanto a aurora boreal dançava até o sul, até Cuba. Foi incrível, diz Patricia Rafe, física espacial da Rice University em Houston, no Texas. Mas se outra tempestade dessa dimensão atingisse a infraestrutura atual, diz ela, haveriam consequências tremendas. Alguns investigadores temem que outro evento como o de Carrington possa destruir dezenas a centenas de transformadores, mergulhando vastas porções de continentes inteiros na escuridão durante semanas ou meses, talvez até anos, diz Murtagh. Isso ocorre porque os transformadores da reposição feitos sob medida do tamanho de uma casa não podem hoje ser comprados numa prateleira. O que está claro é que os apagões generalizados podem ser catastróficos, especialmente em países que dependem de rede elétrica altamente desenvolvidas. Fizemos um trabalho maravilhoso, criando uma grande vulnerabilidade a esta ameaça, diz Murtagh. Tecnologias de informação, condutas de combustível, bombas de água, caixas multibanco, tudo o que tivesse ficha ficaria inutilizado. Isso irá afetar a nossa capacidade de governar o país, diz Murtagh. As tempestades magnéticas solares que deverão atingir um pico cíclico em 2025 e poderão causar estragos generalizados e trilhões de dólares em danos da Terra.
Estas tempestades atingem um pico violento a cada 11 anos, quando os polos magnéticos do Sol se invertem e milhares de milhões de toneladas de matéria carregada magneticamente estão expelidas para o sistema solar. Normalmente temos sorte com o fato de essas tempestades solares não colidirem com a Terra, mas os cientistas alertam que nossa boa sorte não durará para sempre e que estamos muito atrasados para um evento da magnitude chamado Evento Carrington de 1859. Ameaça 2. Colisões cósmicas. No caso de outra ameaça vinda do céu, o impacto de um grande asteroide ou cometa, não há forma de limitar os danos. A única maneira de a humanidade se proteger, dizem os pesquisadores, é evitar totalmente a colisão. Isso é algo que nós, como espécie, nunca, jamais podemos deixar acontecer, diz Ed Lu. Esse é o fim dos seres humanos. Em 2022, Lu, um ex-astronauta, fundou a Fundação B612 em Mill Valley, Califórnia, uma organização privada que trabalha para proteger o planeta de objetos próximos da Terra, ou NEOs. Todo mundo conhece o asteroide de 10 quilômetros de largura que ajudou a destruir os dinossauros, mas mesmo algo com uma fração desse tamanho poderia devastar a humanidade, diz Michael Rampino, cientista da Terra da Universidade de Nova York, na cidade de Nova York. O local do impacto seria destruído e terremotos e tsunamis massivos poderiam irradiar por todo o planeta. Mas os efeitos persistentes seriam mais devastadores. Os modelos sugerem que, dependendo da velocidade e do ângulo de aproximação, um objeto tão pequeno como 1 quilômetro de largura poderia lançar rocha pulverizada suficiente para bloquear o Sol durante meses. Somando-se ao manto, estaria a fuligem dos incêndios florestais provocados por detritos caindo de volta à Terra. Toda essa coisa de volta para a atmosfera esquenta e é como colocar um forno para grelhar, explica Rampino. Ameaça 3. Supervulcões. A ameaça mais inexorável é a nossa civilização moderna. Contudo, é local e ocorre com muito mais frequência do que os grandes impactos cósmicos. A cada 100 mil anos ou mais, em lugar da Terra, uma caldeira de 50 quilômetros de diâmetro entra em colapso e expele violentamente montes de magma acumulado. O supervulcão resultante é imparável e ferozmente destrutivo. Um desses monstros, a enorme erupção do Monte Toba, na Indonésia, há 74 mil anos, pode ter exterminado a maioria dos humanos na Terra, causando um gargalo genético ainda aparente no nosso ADN, embora a ideia seja controversa. Cobertor de cinzas. As cinzas se espalham pela América do Norte na erupção simulada por computador do supervulcão Yellowstone. Crédito da imagem Larry Martin. Por convenção geológica, um supervulcão é aquele que produz uma erupção explosiva de mais de 450 km cúbicos de magma, cerca de 50 vezes mais do que a erupção do Monte Tambora na Indonésia em 1815 e 500 vezes mais do que o Monte Pinatubo nas Filipinas em 1991. Os geólogos leem a história de tais explosões em depósitos de materiais erupcionados chamado tufo, e o registro rochoso mostra que os supervulcões tendem a ser reincidentes. Os locais que permanecem ativos hoje incluem Toba, o ponto quente de Yellowstone, no noroeste dos Estados Unidos, a caldeira de Long Valley, no leste da Califórnia, a zona vulcânica de Taupo, na Nova Zelândia e vários pontos nos Andes. Nenhuma dessas zonas de perigo representa agora uma ameaça, mas no caso de outra erupção, tudo num raio de 100 km ou mais seriam incinerados e as cinzas cobririam os continentes. Apenas alguns milímetros destas substâncias podem matar colheitas. 1 metro ou mais pode tornar a terra inutilizável durante décadas, diz Susanna Jenkins, vulcanóloga da Universidade de Bristol, no Reino Unido.
As cinzas também podem destruir edifícios, sujar o abastecimento de água, entupir aparelhos eletrônicos, aterrissar aviões e irritar os pulmões. Como nós sairíamos? Acho que a única resposta razoável que se pode dar à questão neste momento é que não temos absolutamente nenhuma ideia, diz Baum. Para ele, a resiliência social após uma catástrofe é apenas mais uma questão a ser abordada pelos cientistas. As profecias bíblicas vão se cumprir e não temos para onde correr. Temos que nos preparar para o juízo final. Mais informações, visite o portal do CLM Brasil, sua revista eletrônica das principais notícias do Brasil e do mundo. Se inscreva no canal do CLM Notícias, ative o sininho e compartilhe essa notícia em suas redes sociais.